Um milionário entra em choque ao se deparar com um mendigo sem uma perna na porta de sua mansão. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Roberto Vasconcelos vivia imerso em um luxo que poucos poderiam sequer imaginar. Acordava todos os dias em sua mansão de 6 andares, com vista panorâmica para a cidade de São Paulo, e sua rotina parecia eternamente previsível. Era um homem de negócios respeitado, dono de empresas bilionárias, e sua vida era cercada por um escudo impenetrável de poder, riqueza e status. Mas, por trás dessa fachada impecável, existiam sombras que ele preferia ignorar, lembranças que ele tentava apagar de sua memória a todo custo. Ele estava indo para mais uma reunião, apressado, como de costume. O motorista o esperava no portão da mansão, enquanto o céu de São Paulo refletia um tom dourado e cinza, típico da hora do rush. Roberto estava prestes a entrar no carro quando algo incomum o fez parar abruptamente. Sentado na calçada em frente ao seu portão, estava um homem. Um mendigo, com uma aparência devastada, sujo, com os cabelos desgrenhados e a pele marcada pelo sofrimento. Mas o que mais chamou a atenção de Roberto não foi a sujeira ou a pobreza extrema daquele homem. Foi o olhar. O olhar profundo, com uma dor silenciosa e uma familiaridade que parecia atravessar o tempo e o espaço, como se aquele homem fosse alguém do seu passado, alguém que ele havia esquecido, ou talvez, desejado esquecer. Jonas, o mendigo, tinha apenas uma perna. A outra, arrancada naquilo que Roberto soubera ser um acidente horrível anos atrás. Mas o que Roberto não sabia era que esse homem estava ali por um motivo muito mais profundo do que simples infortúnio. O encontro entre os dois não seria uma mera coincidência. Era o destino. E aquilo que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a vida de ambos. O milionário se aproximou, quase como se fosse atraído por uma força invisível. Jonas o olhou nos olhos, e em um suspiro baixo, disse: "Você não me reconhece, não é, Roberto?" Essas palavras pareciam simples, mas eram carregadas de uma intensidade que fez o coração de Roberto disparar. Ele deu um passo atrás, não sabendo como reagir. Quem era esse homem? E o que ele queria? Mas, antes que pudesse questionar mais, o mendigo continuou: "Eu sou a pessoa que você deixou para trás. Aquele que você jogou fora, e agora, eu volto para cobrar." Roberto sentiu um frio na espinha. Aquelas palavras estavam como uma lâmina afiada, cortando a distância que ele havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. Ele queria virar as costas e entrar no carro, continuar sua vida como se nada tivesse acontecido, mas algo o impedia. Algo dentro dele o forçava a ficar. Jonas, com seu olhar penetrante, sabia que o impacto daquelas palavras era como um estalo no ar. Ele estava em frente ao homem que fora responsável por sua queda. Alguém que jamais teria imaginado que sua vida se entrelaçaria de tal forma com aquele ser humano. As cicatrizes de Jonas eram visíveis, mas as cicatrizes no coração de Roberto, talvez ainda mais profundas, eram invisíveis aos olhos. "O que você quer de mim?" Roberto finalmente perguntou, a voz tensa. Ele se preparava para a resposta que certamente mudaria tudo. "Eu quero que você se lembre de quem você era", respondeu Jonas, com um tom de voz que misturava rancor e um desejo impossível de vingança. "Eu quero que você saiba o que você fez, e como isso destruiu a minha vida." Roberto sentiu um peso cair sobre seus ombros. Ele sabia o que Jonas queria dizer, sabia exatamente do que ele estava falando. Mas ele não queria relembrar. Não queria enfrentar as sombras de seu passado, tão bem enterradas em sua memória. Mas ali estava Jonas, forçando-o a encarar a realidade. Jonas não se levantou, mas sua presença era tão forte que Roberto sentiu como se estivesse diante de um juiz, aguardando seu veredito. A mansão ao fundo parecia distante, imponente e fria, como uma prisão de onde Roberto não poderia escapar. O mendigo continuou, sua voz se tornando mais firme, mais desafiadora. "Você acha que pode viver uma vida de luxo e poder, esquecendo dos erros que cometeu? Você acha que os outros não sabem quem você é, quem você realmente foi?" Aquelas palavras perfuraram a fachada que Roberto havia construído, a máscara que ele usava com tanta habilidade para esconder sua verdadeira face. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Jonas tinha algo que Roberto temia, algo que poderia destruir sua imagem. E, por um momento,
Ele se viu sem escapatória. Jonas ergueu o braço, e Roberto percebeu que ele estava estendendo a mão, não para pedir dinheiro ou ajuda, mas para exigir algo muito maior, a verdade. O que você vai fazer agora, Roberto? Vai me ignorar mais uma vez? Ou vai encarar o que fez e pagar o preço? Com essas palavras, Roberto sentiu o peso de sua própria culpa esmagá-lo. Ele olhou para Jonas, e o que viu não era apenas o mendigo sem uma perna, mas o reflexo de sua própria alma danificada. Alguém que, por tanto tempo, havia se escondido atrás de seu dinheiro e poder. O encontro que começara como uma simples coincidência estava prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia prever. Jonas sabia que o momento de confronto havia chegado. E Roberto, mesmo que relutante, sabia que era hora de enfrentar seu passado. Roberto Vasconcelos sentia seu corpo paralisado, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O olhar de Jonas penetrava sua alma de uma maneira quase insuportável, como se cada palavra dita por aquele homem fosse uma flecha direta ao coração de seus maiores medos. Ele queria reagir, dizer algo, mas a voz parecia ter se perdido, afogada pela onda de lembranças que começava a invadir sua mente. Aquelas palavras de Jonas estavam mexendo com algo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. A culpa, o arrependimento, o medo do passado sendo trazido à tona de uma maneira brutal e inescapável. Roberto tinha construído toda sua vida para se distanciar daquilo que acontecerá anos atrás. A última coisa que ele queria agora era reviver um erro que, por tanto tempo, ele acreditara que estava enterrado. Jonas, no entanto, não parecia disposto a deixar que Roberto escapasse dessa vez. Ele estava ali por uma razão, e não importava o quanto o milionário tentasse fugir. O homem na calçada, com uma perna amputada, sabia que este era o momento de expor a verdade. Você está com medo de lembrar, não é? Jonas disse, sua voz suave, mas carregada de uma intensidade quase palpável. Você acha que ignorando o que fez, vai conseguir viver em paz, Roberto? Mas é isso que você quer, não é? A paz, o luxo, o conforto e os segredos bem guardados, longe de todos os olhares curiosos. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele queria desviar o olhar, fugir, mas suas pernas estavam presas ao chão. Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, como se a própria mansão onde morava estivesse se fechando ao seu redor, sufocando-o. Tudo o que ele sempre teve, o dinheiro, o poder, o respeito, parecia agora vazio e insustentável. Ele estava diante de um espelho quebrado, e o reflexo que via não era o homem forte e imbatível que ele tentava mostrar ao mundo, mas sim alguém fraco e cheio de remorsos. Eu fiz o que fiz, Jonas. Roberto finalmente conseguiu dizer, sua voz vacilante. Mas não tenho mais controle sobre isso. O que você quer de mim agora? Jonas sorriu de maneira amarga, como se soubesse exatamente o que Roberto estava sentindo. Não é sobre o que eu quero de você, Roberto. É sobre o que você precisa fazer para encarar o que fez. A diferença entre nós dois é simples. Eu sei exatamente quem eu sou e o que me trouxe até aqui. Você, por outro lado, vive se escondendo do seu próprio reflexo. Aquelas palavras eram como um soco no estômago de Roberto. Ele sabia que Jonas estava certo. Durante todos esses anos, ele se escondeu atrás de sua fortuna, de seu status, acreditando que isso protegeria de seu passado. Mas agora, aquele homem na calçada estava forçando-o a ver a verdade, uma verdade que ele havia evitado por tanto tempo. Eu não sabia o que ia acontecer, Jonas. Eu não sabia. Roberto tentou justificar, mas sabia que era tarde demais. As desculpas não iam mais fazer sentido. O dano estava feito, e nada poderia mudar isso. Jonas se inclinou ligeiramente para frente, seu olhar mais intenso do que nunca. Não sabia? Você tinha escolha, Roberto. Você sempre teve escolha. E agora, o que vai fazer? Vai se esconder atrás do seu dinheiro e da sua arrogância ou vai enfrentar as consequências de suas ações? Aqueles olhos, queimando com a dor e a raiva de um homem que soubera o que significava ser abandonado, eram como um farol que iluminava as sombras que Roberto tanto tentará ignorar. Ele estava diante do homem que, por sua causa, perderá tudo, até a sua dignidade. A verdade que Roberto sempre temeu estava ali, ao alcance das mãos. Ele não podia mais fugir.
Roberto deu um passo para trás, sentindo-se esmagado pelo peso das palavras de Jonas. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia o que precisava fazer, mas algo dentro dele resistia, ainda tentando escapar da realidade. O que ele mais temia era olhar para o seu passado e admitir que suas escolhas o haviam levado até aquele momento. Jonas, com um suspiro, pareceu ler os pensamentos de Roberto. Você não pode mudar o que aconteceu, Roberto. Mas pode mudar o que vai fazer agora. O que você vai fazer com essa dor que está te consumindo por dentro? Vai continuar ignorando? Vai continuar vivendo uma mentira? Por um momento, Roberto sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele estava ali, diante de um homem que ele havia negligenciado, um homem que ele tinha deixado para trás, e agora Jonas estava tentando virar sua vida de cabeça para baixo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a ceder. Talvez Jonas tivesse razão. Talvez fosse hora de encarar a verdade. O milionário olhou para o mendigo, seu coração acelerado. Ele não podia mais se esconder. Não importava o quão difícil fosse. Era hora de enfrentar o que ele havia feito, de encarar as consequências de seus erros e tentar encontrar uma maneira de redimir-se. Eu não sei o que fazer, Jonas, Roberto disse, sua voz trêmula. Eu não sei como voltar atrás. Jonas se levantou lentamente, com um esforço visível, como se a dor em sua perna fosse um lembrete constante do que ele perderá. Ele olhou diretamente nos olhos de Roberto e disse: não é sobre voltar atrás, Roberto. É sobre seguir em frente. E é isso que você vai fazer agora. Encarar o seu passado. E, se possível, encontrar uma maneira de corrigir o que fez. Com essas palavras, Jonas se afastou lentamente, mas antes de sair, olhou por cima do ombro e disse: eu espero que você faça a coisa certa. Roberto ficou ali, imóvel, sentindo a tensão no ar. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava diante de um novo capítulo, e as escolhas que faria a partir daquele momento determinariam seu destino. A conversa com Jonas não saía da cabeça de Roberto. Ele se viu preso em um turbilhão de pensamentos que o atormentavam dia e noite. Aquelas palavras, simples e diretas, tinham deixado uma marca indelével em sua alma. Ele tentava seguir sua rotina, como se nada tivesse mudado, mas o peso do passado, que ele havia tão cuidadosamente escondido, começou a se tornar insuportável. Nada mais parecia importante. Nada mais fazia sentido. O milionário caminhava pela mansão, um lugar que sempre o fizera se sentir seguro e superior. As paredes, decoradas com pinturas e objetos de luxo, agora pareciam frias e distantes. Ele se sentou em sua poltrona favorita, olhando para o imenso jardim que se estendia lá fora. A visão era deslumbrante, mas não havia beleza suficiente para acalmar a inquietação que tomava conta de sua mente. Jonas, o homem mutilado, o homem que ele havia ignorado por tanto tempo, agora estava sempre presente em seus pensamentos. Roberto não conseguia esquecer o olhar profundo e cheio de dor que ele havia visto naqueles olhos. O mendigo não era apenas um estranho. Ele era uma chave que Roberto temia usar, uma chave que poderia abrir as portas de um passado sombrio e cheio de culpa. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquilo era inevitável. Era só uma questão de tempo. A lembrança mais vívida que vinha à mente de Roberto era de uma noite, anos atrás, que ele preferiria esquecer. Ele ainda se lembrava do som da chuva batendo nas janelas da mansão enquanto ele e seus amigos celebravam mais um negócio de sucesso. Todos estavam rindo, brindando, como se estivessem no topo do mundo. Mas naquela noite, algo mudou. Ele viu algo que não deveria ter visto. Ou melhor, ele viu alguém. Um homem desesperado, mendigando na porta de um restaurante onde ele e seus amigos jantavam. Aquele homem, sujo e magro, foi ignorado por todos, como sempre acontecia. Mas o olhar daquele homem, os olhos de desespero, tocaram algo profundo dentro de Roberto. Algo que ele não queria reconhecer. E, naquele instante, ele fez uma escolha. Um ato aparentemente insignificante, mas que, com o tempo, se transformaria em uma culpa que o assombraria por toda a sua vida. Naquela noite, Roberto pediu para o garçom tirar o mendigo de lá. Ele não queria que aquele homem sujo, com sua tristeza e suas roupas rasgadas,
estragasse a imagem perfeita da noite. Pensou que aquilo era apenas um pequeno gesto, sem consequências. Mas o que ele não sabia era que aquele homem não era apenas um mendigo qualquer. Era alguém que estava diretamente ligado à sua vida de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. O que ele soubera naquela noite era algo que ele preferia não saber. O homem, com os olhos cheios de sofrimento, era alguém do seu passado. Alguém que ele havia deixado para trás, mas que não havia esquecido. Aquele mendigo, naquela rua, estava ali por um motivo que Roberto desconhecia. E aquele olhar, aquele pedido de ajuda silencioso, havia sido a última coisa que ele viu antes de cometer o erro que mudaria a vida de ambos para sempre. Naquela noite, Roberto poderia ter feito diferente. Ele poderia ter ajudado, poderia ter dado uma segunda chance. Mas em vez disso, ele escolheu ignorar, como tantas outras vezes. Ele pensou que seu dinheiro e sua posição o fariam intocável, que nada poderia abalar a vida perfeita que ele tinha construído. Ele estava errado. A chuva lá fora começava a aumentar, e Roberto sentia que o peso da culpa estava novamente se acumulando sobre seus ombros. Ele tentava se convencer de que o passado não podia ser mudado, que o que estava feito, estava feito. Mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar tudo o que havia acontecido. Não depois de encontrar Jonas novamente. O homem mutilado não era mais apenas uma lembrança distante, ele estava ali, na sua porta, forçando-o a enfrentar aquilo que ele havia tentado esconder por anos. Roberto se levantou da poltrona e foi até a janela. A noite estava escura e tempestuosa, como se o tempo refletisse sua confusão interior. Ele precisava saber mais. Precisava entender quem era Jonas, como aquele homem havia sido afetado por sua escolha, e o que ele esperava de Roberto agora. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia o medo tomar conta de seu coração. Ele sabia que, ao buscar respostas, não conseguiria mais voltar atrás. Ele tinha medo de enfrentar o passado, mas sabia que era a única maneira de se libertar da dor que o atormentava. Ele precisava encontrar Jonas. Precisava olhar nos olhos daquele homem e ouvir a história que ele tinha para contar. Roberto sabia que, de alguma forma, o destino os havia reunido novamente. E talvez fosse a última chance de ele se redimir, de entender o que realmente havia acontecido naquela noite e qual era a verdadeira relação entre ele e aquele homem. Sem pensar duas vezes, Roberto pegou o celular e fez uma ligação. Ele não sabia exatamente o que diria a Jonas, mas sabia que precisava falar com ele. Precisava entender o que se passará naquela noite. E talvez, só talvez, descobrir um caminho para a redenção. O som de cada toque do telefone parecia ecoar em sua mente, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A linha se conectou. Ele respirou fundo, e antes de dizer qualquer coisa, sentiu uma onda de nervosismo invadir seu corpo. Jonas, disse ele, sua voz mais firme do que ele esperava. A outra ponta da linha demorou um pouco a responder, mas finalmente, uma voz rouca e cansada falou: sim, é ele. O que você quer agora, Roberto? A voz de Jonas, rouca e desgastada pelo tempo, fez Roberto estremecer. Ele sabia que, ao fazer aquela ligação, não havia mais volta. O destino, de alguma forma, os havia reencontrado, e agora ele teria que lidar com as consequências de suas ações passadas. O milionário respirou fundo e, com o coração acelerado, tentou se manter calmo. Jonas, eu preciso falar com você. Você tem algum lugar onde eu possa te encontrar? Disse Roberto, forçando uma calma que não sentia. A resposta demorou mais do que Roberto esperava, e a ansiedade começou a apertar seu peito. Ele imaginava onde Jonas estaria agora. Será que ele ainda estava na calçada, sentado ali, esperando que o destino o chamasse novamente? Ou será que ele havia desaparecido, sem deixar rastros, como tantos outros mendigos que Roberto ignorara ao longo dos anos? Eu não sei se é uma boa ideia, Roberto, respondeu Jonas, a voz hesitante. Eu não sei o que você quer de mim, e talvez seja melhor deixar o passado no passado. Mas Roberto não podia. Ele não podia mais viver com o peso dessa culpa, com o peso daquelas lembranças. Jonas tinha o poder de trazer à tona tudo o que ele tentará esconder, mas também tinha o poder de dar a ele a chance de se redimir. Eu não quero que isso seja uma conversa qualquer, Jonas. Eu quero entender.
Preciso entender o que aconteceu naquela noite. Eu fiz algo terrível, e estou pronto para enfrentar as consequências, Roberto disse, as palavras saindo mais difíceis do que ele imaginava. Mas ele sabia que não poderia recuar agora. Ele precisava enfrentar o homem que ele tinha desconsiderado no passado, o homem cuja vida ele tinha moldado de uma maneira que nem imaginava. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a dor em sua voz era palpável. Eu não tenho muito a dizer. Não sei o que você quer ouvir de mim, mas talvez você devesse vir aqui. Eu estou na mesma rua, perto da praça. Se você quer se redimir, então venha até mim. Roberto desligou o telefone com uma sensação de alívio misturado com um medo crescente. Ele sabia que aquele encontro não seria fácil. Na verdade, ele não fazia ideia do que esperar. Mas uma coisa ele tinha certeza: o homem que estava prestes a encontrar não era mais o mesmo mendigo que ele vira anos atrás. Ele sabia que Jonas carregava em si algo que poderia mudar tudo. Algo que Roberto não estava preparado para ouvir, mas que, de alguma forma, era necessário. Roberto vestiu o paletó e saiu de casa. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, ele pensava sobre o que faria ao encontrar Jonas. O que ele poderia dizer? Como ele poderia justificar seu erro, um erro que não parecia ter explicação? Ele se lembrava de como, na noite em que se encontrou com aquele homem, pensou que estava simplesmente agindo conforme o esperado. O dinheiro, o status, a pressão social, tudo isso o havia levado a tomar decisões erradas. Ele ignorou o homem, o excluiu como se ele não fosse nada, sem saber que aquilo começaria uma sequência de eventos que o traria de volta àquele momento, anos depois. O trajeto até a praça não parecia tão longo quanto Roberto imaginava. A cidade de São Paulo, com toda a sua agitação, parecia ainda mais caótica naquele momento. Ele sentia um nó no estômago, e cada semáforo que ele parava parecia arrastá-lo para um destino inevitável. Ao chegar, Roberto estacionou o carro e olhou ao redor. A praça estava vazia, exceto por algumas figuras solitárias, mas o olhar de Roberto se fixou em um homem sentado no banco. Ele sabia que era Jonas, mesmo antes de ver o rosto. O homem não tinha uma perna, e as cicatrizes que marcavam sua pele eram evidentes, mas o olhar, aquele olhar, era o que mais tocava Roberto. Era como se aquele olhar carregasse todas as perguntas não respondidas de uma vida inteira. Jonas levantou-se lentamente quando Roberto se aproximou. O mendigo parecia mais magro, ainda mais marcado pelo tempo. Mas seu semblante estava tranquilo, como se ele tivesse esperado por aquele momento por toda a sua vida. A princípio, não houve palavras. Eles ficaram se encarando, como se estivessem tentando se lembrar um do outro, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que havia sido desfeito anos atrás. Você veio, disse Jonas finalmente, sua voz mais suave do que Roberto imaginava. Eu precisava vir, Roberto respondeu, suas palavras soando mais frágeis do que ele gostaria. Jonas apontou para o banco ao seu lado. Sente-se. Eu não tenho muito a oferecer, mas podemos conversar. Roberto sentou-se ao lado de Jonas, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. O som da cidade ao redor deles parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Roberto não sabia por onde começar. Mas, antes que ele pudesse dizer algo, Jonas falou novamente. Eu não sou o homem que você acha que sou, Roberto. E você também não é o homem que acha que é, Jonas disse, seus olhos fixos nos de Roberto. Aquelas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele não estava preparado para aquilo. Ele não sabia o que Jonas queria dizer com aquilo, mas a sensação de que algo muito maior do que ele imaginava estava prestes a ser revelado fazia suar frio. O encontro que ele temia estava apenas começando, e ele não tinha ideia do que ele realmente significava para o homem ao seu lado. Eu sei que você se arrepende, Jonas continuou, mas a redenção não vem com palavras. Ela vem com ações. Roberto sentiu um peso em seu peito. Ele estava ali, diante do homem que ele havia ignorado e destruído, e agora, naquele banco de praça, ele teria que encarar a verdade de tudo o que fizera. Roberto ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Jonas como se fosse uma injeção de realidade, crua e implacável. Ele sabia que, ao ouvir aquelas palavras, não poderia mais voltar atrás. Aquele momento, ali, sentado na praça de São Paulo,
com um mendigo sem uma perna ao seu lado, era o ponto de ruptura. Não havia mais como esconder-se de sua própria culpa. Mas ele ainda não entendia a profundidade do que Jonas queria dizer com redenção não vem com palavras, vem com ações. Roberto sabia que não podia mais se enganar. Não poderia mais ser o homem arrogante, isolado, imune às consequências de suas escolhas. Era hora de entender os segredos que o destino havia guardado para ele, e para Jonas, por todos aqueles anos. Você me diz que a redenção não vem com palavras, começou Roberto, sua voz mais baixa do que ele queria, mas eu não sei o que fazer. Eu errei, Jonas. Errei de uma maneira que não posso mais apagar, e eu nem sei por onde começar. Jonas virou-se lentamente para ele, seus olhos profundos como um abismo, refletindo um sofrimento e uma sabedoria que Roberto nunca imaginou que pudesse vir de um homem como ele. Comece com a verdade, Roberto. Você me ignorou, me deixou para trás. Mas, na verdade, você me condenou. E sabe o que é pior? Você condenou a si mesmo mais do que me condenou. E talvez isso seja o mais difícil de aceitar. Roberto engoliu em seco, a dor de ouvir aquelas palavras mais pungente do que qualquer crítica que já tivesse enfrentado. Ele sempre acreditou que o dinheiro e o poder o tornavam imune à culpa, que ele poderia comprar tudo, até mesmo a paz de espírito. Mas agora, diante de Jonas, ele sabia que não havia fuga possível. Não era o dinheiro que determinava seu valor como ser humano. Era a verdade. E a verdade estava diante dele, nua e crua, sem maquiagem, sem adornos. Você vai ter que me ajudar a entender, disse Roberto, a voz quase desesperada. Eu não posso viver com isso mais. Eu não posso olhar para o espelho e ver esse homem que eu me tornei. Jonas suspirou, com uma tristeza que parecia envolver a própria alma. Eu não posso fazer isso por você, Roberto. Eu posso te mostrar o caminho, mas você é quem vai ter que andar por ele. E a primeira coisa que você precisa entender é que não há uma linha reta para a redenção. Não é como uma transação financeira, onde você paga e a dívida é quitada. Não, a redenção, ela exige algo mais. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele queria entender, queria desesperadamente encontrar uma maneira de se libertar dessa prisão invisível em que se encontrava. Mas, ao mesmo tempo, ele temia o que Jonas estava sugerindo. Ele temia olhar para sua própria escuridão e enfrentá-la de frente. Será que ele estava preparado para isso? Então o que eu faço? Roberto perguntou, a impotência em sua voz tornando-se mais evidente a cada palavra. Como começo a me redimir por tudo que fiz? Jonas olhou para ele com uma intensidade que Roberto não estava preparado. Você começa por aqui, Roberto. Começa pelo fato de que você me olhou nos olhos e viu um homem, e não mais um mendigo. Você começa com o fato de que está disposto a ouvir, e não mais ignorar. E a partir daqui, a única coisa que posso te dizer é, você vai precisar se entregar ao que está por vir. Vai precisar enfrentar sua própria culpa e, talvez, doar o que você mais tem, o seu próprio orgulho. Roberto queria protestar, queria explicar que o orgulho, de alguma forma, ainda era uma proteção para ele. Mas as palavras morreram na sua garganta. Ele sabia que Jonas estava certo. Não era mais o dinheiro, nem o poder, nem as riquezas que lhe dariam a paz. Era um caminho de autossuperação, um caminho que ele jamais imaginaria percorrer, até aquele momento. E isso o aterrorizava. Afinal, como um homem que sempre teve tudo poderia agora se ver como vulnerável e pequeno diante de tudo o que ele havia feito? O silêncio entre eles foi pesado, denso, quase insuportável. O som das ruas de São Paulo ao fundo parecia distante, como se aquele momento fosse uma bolha que o separava de todo o resto do mundo. Roberto olhou para Jonas, buscando em seus olhos algum sinal de misericórdia, algo que o fizesse acreditar que ainda havia uma chance. Mas Jonas não olhava para ele com pena, nem com raiva. Ele simplesmente observava, como alguém que já havia experimentado a dor e agora estava simplesmente aguardando a reação de Roberto. Eu sei que você não pode me devolver minha perna, Jonas disse de repente, sua voz firme, sem rancor. Eu sei que você não pode me dar uma vida diferente. Mas você pode fazer algo por mim. Você pode, pelo menos,
reconhecer o que fez e fazer o que for necessário para evitar que outros caiam no mesmo erro. Você pode dar um novo significado à sua vida, Roberto. Mas isso só vai acontecer quando você deixar o seu ego de lado e agir. Aquelas palavras cortaram Roberto como uma faca afiada. Ele nunca pensou que sua vida tivesse sido construída sobre o ego, mas, à medida que escutava Jonas, a verdade ficava mais clara. Ele sempre havia acreditado que estava no controle, que as coisas aconteciam conforme sua vontade, sem precisar dar explicações a ninguém. Mas agora ele se via diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Você está me dizendo que eu preciso começar a fazer o bem, não é? Roberto perguntou, a voz ainda trêmula. Não, Roberto, Jonas respondeu, não é fazer o bem. É ser o bem. O bem não é algo que se faz. O bem é algo que se é. Roberto ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele não sabia o que faria a seguir, mas algo dentro dele começou a mudar. Ele sentia que a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. O que ele faria com essa revelação? Só o tempo diria. Mas uma coisa estava clara, ele não poderia mais viver no passado, nem poderia mais ser o homem que pensava ser. Roberto acordou naquela manhã com uma sensação de desconforto, como se o peso de suas próprias escolhas estivesse mais presente do que nunca. Ele ainda não conseguia tirar a conversa com Jonas da cabeça, e, por mais que tentasse seguir sua rotina, a imagem do mendigo sem uma perna, sentado à sua porta, parecia estar impregnada em sua mente. O que Jonas havia dito, o bem não é algo que se faz, é algo que se é, ecoava em seus ouvidos a cada passo que dava. Como alguém que passou a vida inteira acreditando que sua fortuna e seu poder o tornavam imune à responsabilidade, Roberto se viu perdido em um mar de incertezas. Ele sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Durante o café da manhã, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Seus empregados passavam de um lado para o outro, como se sua presença fosse apenas mais um detalhe do ambiente luxuoso em que vivia. Mas Roberto não conseguia mais se concentrar nas pequenas coisas que outrora lhe pareciam importantes. O que antes lhe dava prazer, o status, as festas, as reuniões de negócios, agora parecia vazio. Ele olhou para seu reflexo no vidro da janela, tentando encontrar algo de familiar ali, mas a verdade era que ele não se reconhecia mais. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Ele queria acreditar que poderia voltar atrás, que poderia voltar a ser o homem frio e calculista que construíra sua fortuna, mas algo dentro dele dizia que não seria mais possível. Foi quando ele recebeu um telefonema que mudou tudo. Era seu advogado, Sérgio, que, ao invés de dar-lhe uma boa notícia sobre algum investimento ou negócio, trazia notícias que Roberto não queria ouvir. Roberto, precisamos conversar sobre o passado. A situação com Jonas não é algo que podemos ignorar. Você tem ideia do que isso pode desencadear? Roberto sentiu um calafrio. Como poderia o advogado saber de Jonas? Ele desconversou por um momento, tentando controlar a ansiedade crescente em seu peito, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de urgência o consumia. O que você está dizendo, Sérgio? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traía um medo que ele não estava disposto a admitir. Roberto, você sabe o quanto seu passado está ligado ao que aconteceu com Jonas, certo? Não podemos deixar isso passar despercebido. O que você fez naquela época foi um erro grave. E se isso vier à tona, pode destruir tudo o que você construiu. As palavras do advogado acertaram Roberto como um golpe. Ele sabia exatamente sobre o que Sérgio estava falando. Havia acontecido algo em seu passado, algo que ele guardara com muito cuidado, mas agora parecia que esse segredo estava prestes a ser revelado. E ele não sabia se estava preparado para as consequências. Jonas, o homem sem uma perna, era o elo que conectava seu erro de juventude ao seu presente, e esse erro estava prestes a retornar com força total. Você sabe o que precisa fazer, Roberto, disse Sérgio, sua voz agora mais séria. Você não pode mais esconder o que aconteceu. A verdade vai vir à tona, e você precisa se preparar para isso. Só assim você poderá realmente se redimir. Caso contrário, perderá tudo.
Aquelas palavras ressoaram na mente de Roberto como um alerta. Ele estava diante de um ponto de não retorno. Não importava o quanto ele tentasse esquecer o que havia feito, o passado agora o estava alcançando. E a única coisa que ele poderia fazer era enfrentar a verdade. Não só sobre Jonas, mas sobre si mesmo. No mesmo dia, Roberto decidiu que precisava encontrar Jonas novamente. Ele não sabia exatamente o que diria, mas sentia que precisava fazer isso. Ele sabia que, de alguma forma, Jonas tinha razão. Ele não podia mais viver com a culpa. E, talvez, se encontrasse Jonas novamente, ele pudesse entender o que fazer a seguir. O caminho até a praça onde Jonas costumava ficar parecia mais longo do que nunca. A cidade de São Paulo, com toda sua agitação e pressa, parecia não entender o turbilhão emocional que ele estava vivenciando. Quando chegou à praça, o coração de Roberto disparou. Ele olhou em volta, mas não viu Jonas. O mendigo sem uma perna não estava mais lá. Por um momento, ele se sentiu perdido. Talvez fosse tarde demais. Talvez Jonas tivesse ido embora, levado por suas próprias razões, sem querer mais nada com ele. Mas, então, algo chamou sua atenção. No banco mais afastado da praça, estava uma figura encurvada. Era Jonas. Roberto se aproximou com passos hesitantes, sentindo um nó se formar em sua garganta. Quando Jonas levantou os olhos e o viu, não houve raiva, nem vingança. Apenas um olhar de entendimento, como se ele soubesse que Roberto estava ali para buscar alguma forma de perdão. Jonas, Roberto começou, a voz embargada. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu errei com você. E por todo esse tempo, tentei ignorar as consequências, mas não dá mais para continuar assim. Jonas o observou em silêncio, sem pressa de falar. Era como se ele estivesse esperando que Roberto realmente compreendesse o peso de suas palavras. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Jonas falou, sua voz suave, mas firme. Você não precisa se desculpar, Roberto. Eu não sou a pessoa que você precisa convencer. O único que pode te perdoar é você mesmo. E, para isso, você vai precisar enfrentar o que fez. Roberto sentiu as palavras de Jonas penetrarem em sua alma. Não era uma solução fácil, mas era o único caminho possível. E, pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu que havia uma chance de redenção para ele. Ele não sabia como seria essa jornada, mas sabia que não poderia mais viver como antes. O caminho seria árduo, mas agora ele estava disposto a enfrentá-lo. Com um suspiro profundo, Roberto se levantou e olhou para Jonas uma última vez. Ele não sabia se encontraria todas as respostas que buscava, mas uma coisa estava clara: ele tinha começado sua jornada para enfrentar os erros de seu passado. E, quem sabe, no final dessa jornada, ele encontraria a verdadeira paz. Roberto voltou para sua mansão com uma sensação pesada no peito. O encontro com Jonas havia sido um divisor de águas em sua vida, mas, ao mesmo tempo, havia deixado um vazio imenso, como um buraco profundo que ele sabia que não poderia ignorar. O homem sem uma perna, com aquele olhar carregado de sofrimento, parecia carregar não apenas a dor de uma vida difícil, mas também um peso emocional que Roberto começava a perceber ser muito mais do que ele podia suportar. E esse peso não era apenas de Jonas. Era também o peso do próprio Roberto, das escolhas que fizera e da vida que construíra. Ele se fechou em seu escritório e, pela primeira vez, olhou para todos os papéis que estavam sobre sua mesa. Eram documentos de negócios, contratos de grandes valores, mais uma lista interminável de compromissos que, até então, haviam sido a essência de sua vida. Mas, naquela tarde, ele não queria mais ver aquilo. Ele não conseguia mais se importar com os números, as propriedades e as empresas que detinha. O que realmente importava estava ali, na frente dele: o passado, as memórias de um erro que ele ainda não sabia como corrigir. Ele se levantou e foi até a janela. A vista da cidade de São Paulo, com seus prédios imponentes e o movimento frenético nas ruas, parecia agora distante, como se ele estivesse vendo tudo de um mundo paralelo. Aquele luxo, aquela abundância que ele tanto valorizara, não significava mais nada. Ele estava cansado de correr atrás demais. O que ele realmente queria agora era algo que o fizesse se sentir livre, algo que o redimisse. O som do telefone o tirou de seus pensamentos.
Era novamente Sérgio, o advogado, e a voz dele era tensa, como se algo urgente estivesse acontecendo. Roberto, precisamos falar sobre o que está acontecendo com Jonas. A situação está piorando. O milionário sentiu um frio na espinha. Ele sabia que a verdade estava prestes a vir à tona e que as repercussões seriam inevitáveis. Não apenas o que ele fizera a Jonas, mas o que ele havia escondido durante todos esses anos. O peso de suas ações parecia estar desmoronando sobre ele como uma avalanche. Sérgio, eu sei o que você vai dizer, disse Roberto, interrompendo o advogado antes que ele pudesse falar. Eu sei que o que fiz foi grave, mas agora não posso mais fugir disso. Preciso encarar. O advogado suspirou do outro lado da linha. Eu entendo, Roberto, mas você precisa ser mais cauteloso. Jonas tem informações que podem te destruir. Você sabe o que ele sabe. E se isso vier à tona, não será só sua fortuna que estará em risco, mas toda a sua vida. Roberto olhou para o relógio na parede. O tempo parecia ter parado. Ele sabia que, de alguma forma, ele ainda estava no controle. Mas ele também sabia que, sem enfrentar a verdade, esse controle seria apenas uma ilusão. Eu sei, Sérgio, Roberto respondeu com firmeza. Mas a única forma de me livrar disso é encarar de frente. Vou falar com Jonas, resolver essa situação de uma vez por todas. Não quero mais viver na sombra desse erro. Você tem certeza disso? Não será fácil. Você não sabe o que está em jogo. Roberto desligou o telefone sem responder. O que estava em jogo era mais do que ele poderia explicar. Ele sabia que Jonas tinha algo muito mais profundo para lhe contar, algo que ligava o passado deles de uma maneira que ele não conseguia compreender totalmente. E aquele homem, sentado na rua com uma perna amputada, sabia algo que Roberto havia tentado esquecer por anos. Ele se vestiu rapidamente e saiu para a rua. A cidade parecia ainda mais agitada do que o normal, como se ela estivesse pressionando-o a fazer algo. Cada esquina, cada semáforo, cada movimento nas ruas parecia lembrá-lo de que ele não tinha mais tempo a perder. Ele sabia o que tinha que fazer, mas o medo de confrontar seu passado ainda o consumia. Quando chegou à praça, onde havia visto Jonas pela última vez, seu coração bateu forte. O local estava vazio, e Roberto se sentiu estranho, como se tivesse sido rejeitado por aquele espaço que, até então, parecia tão familiar. Ele caminhou até o banco onde Jonas costumava estar, e olhou ao redor, como se esperasse que o homem surgisse do nada. Ele estava prestes a desistir, quando uma figura familiar apareceu na esquina da praça. Era Jonas. O mendigo não estava mais com a expressão de sofrimento, mas algo muito mais profundo em seus olhos. Era como se ele soubesse exatamente o que Roberto estava pensando, o que ele estava sentindo. Jonas se aproximou lentamente, como se cada passo fosse carregado de um peso imenso, e, ao chegar perto, olhou diretamente para Roberto. Você está pronto? Perguntou Jonas, sua voz suave, mas cheia de uma autoridade silenciosa. Você está pronto para enfrentar o que fez? Roberto não respondeu de imediato. Ele queria negar, queria voltar atrás, mas sabia que não poderia mais. Não agora. Ele assentiu lentamente, um gesto quase imperceptível, mas que significava mais do que qualquer palavra. Jonas se sentou no banco, olhando para o horizonte. Sabe, Roberto, o que você fez não pode ser apagado. A vida não funciona assim. Mas você ainda tem uma chance. Uma chance de encontrar a verdadeira redenção. Roberto se sentou ao lado de Jonas, sentindo o peso de suas palavras. Eu sei. Eu sempre soube que não poderia continuar fugindo. Mas, para ser sincero, não sei o que fazer. Não sei como corrigir o que fiz. Jonas olhou para ele com um sorriso triste. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de se esconder. Você já tentou esquecer, tentou enterrar as lembranças, mas isso só fez o peso aumentar. Agora você tem que aprender a viver com a verdade. E a verdade é mais difícil de carregar, mas é a única forma de você se libertar. Roberto olhou para o mendigo, tentando entender o que ele estava dizendo. O homem diante dele, alguém que ele tinha visto como nada mais do que um espectro do que poderia ser, estava lhe oferecendo a única coisa que Roberto nunca soubera como pedir: a chance de enfrentar sua culpa.
Mas ele sabia que o caminho seria doloroso. Eu não sei se posso fazer isso, Roberto murmurou. Eu não sei se sou forte o suficiente. Jonas levantou-se devagar, olhando para ele. Você nunca saberá até tentar. A força não vem de se esconder. Ela vem de olhar a verdade nos olhos, por mais difícil que seja. Roberto ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que, por mais que fosse doloroso, ele tinha que dar esse passo. Ele não poderia mais viver na sombra do erro que cometera. Era a hora de enfrentar a verdade. Aquela noite, Roberto não conseguiu dormir. As palavras de Jonas ecoavam em sua mente como um fantasma, um sussurro persistente que se recusava a ser silenciado. A força vem de olhar a verdade nos olhos. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo que poderia destruí-lo, mas, ao mesmo tempo, também sabia que não havia mais volta. Ele estava na encruzilhada de sua vida, e, por mais que temesse o que viria, precisava seguir em frente. O passado, finalmente, estava batendo à sua porta, e ele não poderia mais ignorá-lo. O amanhecer chegou, trazendo consigo uma nova perspectiva. Roberto acordou cedo, ainda com aquele sentimento de angústia apertando o peito, mas com uma determinação renovada. Ele sabia o que tinha que fazer. Já não importava o quanto doeu, a vergonha ou o medo que sentia. Ele tinha de encontrar Jonas novamente e, dessa vez, dar o primeiro passo para consertar os erros do passado. Vestiu-se rapidamente e dirigiu até a praça onde tudo havia começado. A cidade de São Paulo parecia menos imponente naquele dia. As ruas, os carros e o movimento frenético, que normalmente o preenchiam com uma sensação de poder e controle, pareciam agora distantes. Ele sentia que estava em um universo paralelo, onde as coisas que antes pareciam fundamentais agora eram apenas distrações. Quando chegou à praça, viu Jonas sentado no mesmo banco onde o encontrara dias antes. O homem parecia diferente, mais calmo, quase sereno, como se tivesse esperado por aquele momento o tempo todo. O rosto de Jonas ainda carregava as marcas de uma vida difícil, mas havia algo de mais profundo em seu olhar. Era como se ele tivesse se tornado o próprio símbolo da sabedoria que Roberto tanto procurava. Você está aqui, Jonas disse, com um sorriso sutil no rosto, como se já soubesse que Roberto viria. Achei que demoraria mais. Roberto parou na frente de Jonas e olhou para ele com uma mistura de respeito e arrependimento. Ele não sabia por onde começar. O que ele poderia dizer? Como explicar uma vida inteira de escolhas erradas e mentiras? Como justificar o erro que havia marcado a vida de alguém para sempre? Eu não sei como começar, Roberto admitiu, a voz trêmula. Não sei o que fazer, o que dizer para consertar tudo o que fiz. Eu errei muito com você. Jonas levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. Eu não estou aqui para ouvir desculpas, Roberto. O que eu quero de você é algo diferente. Quero ver se você é capaz de tomar a responsabilidade pelos seus atos, de enfrentar a verdade e os danos que causou. E, mais importante, quero ver se você tem coragem de mudar. Só assim você será capaz de se libertar. Roberto sentiu o peso de suas palavras, mas também percebeu que elas estavam guiando-o na direção certa. Não havia mais espaço para desculpas vazias. A única coisa que ele poderia oferecer a Jonas agora era a ação. A mudança verdadeira só seria alcançada por meio de decisões firmes e coragem para se enfrentar, sem mais disfarces. Eu quero mudar, Roberto disse, com mais convicção do que imaginara ser possível. Eu quero enfrentar isso de frente, não quero mais viver com esse peso. Jonas observou-o por um longo momento, como se estivesse lendo suas intenções, avaliando cada palavra. Finalmente, ele falou, sua voz calma e firme, você sabe o que precisa fazer. Mas, mais importante, você sabe por que precisa fazer. Isso é o que vai determinar se você está pronto para seguir em frente. Roberto sentiu uma onda de medo, mas também uma sensação de alívio. Ele estava começando a entender. Ele não estava enfrentando Jonas apenas por causa dos erros do passado, mas porque queria encontrar uma forma de se perdoar. Talvez fosse esse o verdadeiro motivo de sua busca pela redenção. Ele precisava se perdoar para, finalmente, seguir em frente.
Eu preciso descobrir quem eu sou fora de tudo isso, Roberto murmurou, mais para si mesmo do que para Jonas. Eu não sou mais o homem que só pensa em dinheiro e poder. Preciso de algo mais, algo real. Jonas sorriu levemente, como se soubesse que Roberto finalmente começara a compreender a profundidade de suas próprias palavras. Sim, Roberto. Isso é um bom começo. Agora, você precisa agir. A conversa se arrastou por mais algum tempo, com Jonas guiando Roberto por uma jornada de autodescoberta e reflexão. Eles discutiram sobre o passado, sobre o erro que unia suas vidas de uma forma trágica, e sobre as decisões que haviam sido tomadas. A cada palavra, Roberto sentia-se mais próximo de entender a verdade, mas também mais distante da vida que ele conhecera antes. Ele sabia que não poderia voltar a ser o mesmo homem. Havia algo mais importante agora. À medida que o dia passava, Roberto sentia-se transformado. Ele começava a perceber que a verdadeira libertação não vinha de escapar das consequências de seus atos, mas de enfrentá-las com coragem e integridade. Ele também sabia que Jonas não estava ali apenas para ajudá-lo, mas para ajudá-lo a salvar a si mesmo. O mendigo havia se tornado um espelho, refletindo a dor, a culpa e a necessidade de mudança que Roberto tanto tentava ignorar. Quando a conversa chegou ao fim, Roberto sentiu que, de alguma forma, havia dado o primeiro passo. Ele estava pronto para lidar com o peso do que fizera, para assumir as consequências de suas escolhas e, finalmente, reparar os danos causados. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a percorrê-lo. Obrigado, Jonas, disse Roberto, sentindo uma gratidão genuína em sua voz. Você me deu mais do que palavras. Você me deu uma chance. Jonas acenou com a cabeça, como se entendesse. Não sou eu que te dei a chance, Roberto. A chance sempre esteve em suas mãos. Você só precisava estar pronto para agarrá-la. Roberto ficou ali por mais alguns minutos, observando Jonas se afastar, antes de voltar para sua mansão. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu uma sensação de paz interior. Ele estava no caminho certo. Nos dias que se seguiram, Roberto mergulhou de cabeça no que ele sabia ser a única maneira de restaurar a paz que tanto buscava: enfrentar os pecados do passado. Ele não podia mais viver com a culpa de algo que ele sabia que poderia ter evitado. As memórias de Jonas, de sua vida partida, de seu erro e a dor de tudo que ele havia causado, não o deixavam em paz. Mas, à medida que a angustiante tormenta emocional tomava conta de sua mente, uma determinação inusitada também crescia. Ele estava pronto para mudar, pronto para reparar, e pronto para finalmente fechar aquele capítulo. No entanto, enquanto Roberto caminhava por esse novo e doloroso caminho, ele sabia que o momento crucial ainda estava por vir. Ele não havia apenas abandonado seu passado de riqueza e ilusão, ele agora tinha uma missão mais importante: consertar o que tinha sido desfeito, restaurar a dignidade de alguém cuja vida ele havia destruído, mesmo sem saber o quanto isso o afetaria. Jonas, com a sabedoria de quem já passou por muitas batalhas, tinha razão. A verdadeira mudança vem de dentro, mas ela também exige ação. No dia em que decidiu que estava finalmente pronto para enfrentar o verdadeiro fardo de sua história, Roberto ligou para a pessoa que ele sabia que poderia ajudá-lo a reconstruir o que tinha sido destruído. Ele já não podia esconder mais o que fizera. Ele estava preparado para finalmente expor os segredos que estavam enterrados dentro de sua alma, mesmo que isso significasse perder a fachada de perfeição que sempre se esforçou tanto para manter. Preciso de você, disse Roberto, sua voz firme e decidida. Eu preciso que você me ajude a entender como reverter tudo o que eu fiz. Como corrigir os danos que causei a Jonas. Do outro lado da linha, a voz de sua advogada, Renata, era uma mistura de preocupação e curiosidade. Roberto, você tem certeza disso? Isso não é simples. Lidar com os traumas e os danos causados a outra pessoa não é algo que se resolva de uma hora para outra. Roberto respirou fundo. Eu sei. Mas eu não posso mais viver com isso. Eu não consigo mais olhar para mim mesmo sabendo que há algo tão grave do meu passado que não foi resolvido. Eu estou pronto para encarar as consequências. E, se isso significar perder tudo, então que assim seja. Eu só não posso mais viver com esse peso. Renata ficou em silêncio por um momento, ponderando suas palavras. Eu entendo.
Mas, antes de mais nada, precisamos reunir provas de tudo o que aconteceu. O que você fez, Roberto, tem uma profundidade que pode custar muito mais do que você imagina. Não vai ser fácil reverter essa situação. Eu sei, disse Roberto, com a voz carregada de um peso que ele nunca imaginou carregar. Mas se há uma chance de dar algum sentido a tudo isso, então preciso tentar. Roberto então sentiu o alívio imediato que vem ao tomar uma decisão difícil, mas crucial. Agora, ele sabia que já não havia mais como voltar atrás. O caminho à frente seria longo, e talvez doloroso, mas ele estava disposto a seguir. Nos dias seguintes, Roberto se reuniu com Renata e sua equipe jurídica. Juntos, começaram a reconstituir os eventos que ligavam sua vida à de Jonas. Ele sabia que, ao expor toda a verdade, ele se arriscava a perder tudo, sua riqueza, seu status, até mesmo sua liberdade. Mas, no fundo, ele também sabia que o valor de sua vida não deveria ser medido pela quantidade de zeros na sua conta bancária ou pelo poder que ele exercia na cidade. Ele precisava entender a verdadeira natureza de seu ser, sua essência, o que o movia além do dinheiro. Jonas, por outro lado, não sabia o que Roberto estava tramando. Ele continuava sua vida de forma simples, mas com o ar de quem já havia aceitado a sua própria redenção. Ele sentia que Roberto estava mudando, mas não imaginava o alcance do processo que estava acontecendo por dentro do milionário. Para ele, tudo o que importava era ver a verdadeira transformação. Ele não precisava de desculpas, não precisava de compensação financeira. Jonas só queria a paz de ver as pessoas mudarem suas vidas para melhor. Foi nesse momento que Roberto teve um insight. Ele já havia tomado a decisão de restaurar a vida de Jonas, de se espiar diante dele e de enfrentar o que ele havia feito. No entanto, ele percebeu que havia algo ainda mais poderoso. Ele precisava dar a Jonas o controle de sua própria história. Não podia mais agir por ele, nem tentar consertar suas falhas no lugar de Jonas. Ele precisava ser um aliado, não o herói. E assim, Roberto fez algo que parecia impossível até então. Ele procurou Jonas e, pela primeira vez, pediu a sua ajuda. Eu não sei o que mais fazer, Jonas, disse Roberto, com uma sinceridade que não era habitual em suas palavras. Eu sou responsável por tudo o que você passou, e eu sei que o que fiz não pode ser apagado. Mas, ao invés de continuar tentando fazer isso por você, eu quero que você me diga o que devo fazer para que, ao menos, você encontre a paz. O que eu preciso fazer para te devolver o que eu roubei de você? Jonas olhou para ele, surpreendido, mas logo seu olhar se suavizou. Ele sabia que Roberto estava sendo genuíno. Ele sorriu, um sorriso que refletia mais a paz interior conquistada do que qualquer outra coisa. Você já deu o primeiro passo, Jonas disse calmamente. O que você fez hoje, ao reconhecer o erro, ao me procurar? Isso já é mais do que qualquer dinheiro ou retribuição pode fazer. A única coisa que você precisa fazer, Roberto, é continuar sendo honesto consigo mesmo. E se você realmente quer corrigir tudo o que fez, você vai precisar andar esse caminho até o fim, sem esconder nada, sem temer o que possa vir. Roberto sentiu o peso de suas palavras, mas ao mesmo tempo, algo dentro de si se libertou. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar a verdade, não apenas para se redimir, mas também para dar a Jonas a chance de se reerguer de sua própria maneira. Enquanto olhava para Jonas, Roberto sabia que o mais importante não era mais o que ele poderia perder, mas o que ele estava prestes a ganhar: a chance de se tornar um homem de verdade. O vento frio da noite batia contra as vidraças da mansão de Roberto, fazendo um som quase melancólico que combinava com os pensamentos que se passavam por sua mente. Ele estava ali, sentado em uma das cadeiras de seu escritório, cercado por papéis, contratos e relatórios financeiros. Mas nada daquilo parecia importante agora. Nada disso importava mais. Ele sabia que, ao olhar para trás, não encontraria mais nada que o satisfizesse. Era um homem mudado, e sabia que sua verdadeira jornada estava para começar. Durante semanas, Roberto lutou com o dilema interno que o consumia. Ele já havia tomado medidas importantes para tentar consertar sua relação com Jonas e lidar com os erros do passado. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de perder tudo o que ele construiu parecia um preço alto demais. O peso da culpa e da responsabilidade de suas ações anteriores ainda o consumiam,
mas algo dentro dele lhe dizia que o único caminho para sua redenção era aceitar as consequências do que ele havia feito. Não havia mais volta. Jonas, por sua vez, continuava a viver sua vida simples, porém agora marcada por uma leveza que ele não sentia há anos. Ele sabia que Roberto estava fazendo o possível para mudar, mas não buscava mais nada do homem que um dia causou sua ruína. Para ele, o maior presente de todos era saber que, finalmente, sua dor poderia ser transformada em algo maior. Ele não tinha ressentimentos. Tinha, sim, o desejo de que as pessoas, como Roberto, realmente encontrassem a paz e a transformação. O último passo de Roberto era o mais difícil de todos: enfrentar a verdade diante de todos. A oportunidade surgiu quando Renata, sua advogada, o procurou com uma proposta arriscada. Ela havia encontrado uma brecha jurídica que poderia não apenas aliviar a carga que pesava sobre Roberto, mas também garantir a reparação de Jonas de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Roberto, você tem uma chance de mudar tudo isso. Podemos fazer o que for necessário para garantir que Jonas seja compensado de maneira justa. Mas você tem que estar pronto para colocar tudo a público. Esse é o último passo, e ele exige coragem. Roberto olhou para ela, hesitando. Sabia que estava prestes a expor tudo ao mundo, não apenas as ações que o levaram a esse ponto, mas também suas motivações, suas falhas e suas tentativas de consertar aquilo que estava quebrado. Era uma jogada de risco, uma decisão que poderia destruir sua imagem, sua fortuna e sua reputação, mas também poderia restaurar a dignidade de um homem que ele tanto machucou. Eu estou pronto, respondeu Roberto, a decisão tomando forma em sua voz. Não há mais nada que eu precise esconder. Eu não posso continuar vivendo com isso. Com isso, Renata iniciou os preparativos para a ação legal. Ela sabia que, ao expor os detalhes do que Roberto havia feito para prejudicar Jonas, ele poderia ser processado e até perder parte de sua fortuna. No entanto, ela também sabia que aquilo era o que mais importava para ele, finalmente restaurar o que ele destruiu. E ao mesmo tempo, era uma chance de dar a Jonas a vida que ele merecia. Aquele, mais do que nunca, seria um momento de verdadeiro enfrentamento. O dia em que tudo isso seria exposto chegou. A mídia estava a postos, jornalistas aguardando ansiosamente pela revelação. A sala de conferências estava lotada de câmeras, luzes e pessoas que queriam saber a verdade. Roberto sabia que, ao dar esse passo, não havia como voltar atrás. Ele se levantou diante da imprensa e começou a falar, sua voz grave e serena ecoando em cada canto da sala. Hoje, estou aqui para assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Eu errei. Eu causei sofrimento. Eu destruí vidas sem sequer perceber a gravidade dos meus atos. Mas, mais do que isso, eu quero pedir desculpas. Não só a Jonas, mas a todos que, de alguma forma, foram afetados por minha cegueira e egoísmo. Eu estou pronto para pagar pelo que fiz. O silêncio foi profundo. O peso das palavras de Roberto calou a sala. Ele não estava mais tentando esconder nada, não estava mais tentando justificar suas ações. Estava simplesmente ali, com a verdade nua e crua, e estava disposto a encarar as consequências disso. E, naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Jonas, que estava entre os presentes, levantou-se e, com passos lentos e firmes, caminhou até Roberto. O milionário o olhou, esperando a condenação, o rancor, a raiva. Mas o que ele encontrou foi algo muito diferente, um sorriso tranquilo. Você fez o que tinha que fazer, Roberto, Jonas disse, com uma calma que parecia tocar a alma de todos na sala. Eu não preciso do seu dinheiro, nem da sua fama. O que você fez hoje foi mais do que eu esperava. Você reconheceu o que fez, e mais importante, você se abriu para o mundo. Isso é o que realmente importa. As palavras de Jonas tocaram o coração de todos os presentes. Não havia mais um homem rico e arrogante diante deles, nem um mendigo cheio de rancor. Havia dois seres humanos, reconhecendo seus erros, enfrentando suas responsabilidades e, acima de tudo, perdoando-se mutuamente. O evento foi um marco, não apenas para Roberto e Jonas, mas também para todos que os acompanharam. A partir daquele dia, Roberto se dedicou a usar sua fortuna para causas que realmente importavam, fazendo da sua riqueza uma ferramenta para ajudar a reparar o mal que havia causado. Jonas, por sua vez,
teve a oportunidade de recomeçar sua vida, desta vez com mais dignidade e paz interior do que jamais imaginara. O que começou como um encontro doloroso e inesperado entre um milionário e um mendigo sem uma perna terminou com a verdadeira descoberta da humanidade, da compaixão e do poder da redenção. E, ao final, Roberto aprendeu que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas ações que tomamos para corrigir nossos erros e no legado de paz que deixamos para aqueles que tocamos ao longo da vida. Se você chegou até o final, comente paz, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.